Na engenharia a gente trabalha com banana, mandioca, hortaliças para semente, algumas outras culturas. Então, desde pequeno, a gente trabalha com irrigação e utiliza a fertirrigação também. Inicialmente, a gente tinha todo o sistema de irrigação móvel, a gente mudava as posição por posição, à medida que ia fazendo as irrigações. E hoje a gente tem aqui um sistema mais automatizado, um sistema fixo, que a gente utiliza mais eficiente, certo? Bem, quando eu ingressei no curso de pós-graduação, fui convidado para ajudar uma equipe a administrar custos da Semana do Fazendeiro, que é um evento que acontece aqui em Viçosa há mais de 90 anos, reúne produtores aqui da região, do Brasil. Então, a gente, juntamente com a equipe, a gente ministra vários cursos, também a gente ministra cursos em simpósios ou outros eventos assim, que acontece. Algumas regiões produtoras aqui perto também, de vez em quando, convidam a gente para a gente falar alguma coisa, alguma palestra, relacionadas a esse tema de irrigação e fertirrigação. A fertirrigação está inserida dentro do conceito de quimigação, que seria a aplicação de fertilizantes via água de irrigação. Bem, quais são as vantagens e desvantagens? A gente, falar uma vantagem, a gente parte da premissa que tudo está feito de forma correta, mas, em vez de a gente comentar sobre isso, vamos direto aos pontos que realmente definem a fertirrigação, que mesmo que influencia. É a questão da qualidade da água. Desde a etapa de dimensionamento do sistema de irrigação, a qualidade da água deve ser conhecida. Por quê? Por exemplo, uma água rica em bicarbonato, o cálcio, ela pode limitar a implantação de certos sistemas de irrigação. Por exemplo, o gotejamento. Temos também a qualidade da água como, no caso, a concentração de sódio, outros sais, chuva elétrica, impactar a sua cultura, impactar o manejo da irrigação. O pH muito está relacionado também com presença de bicarbonatos e cálcio, pode favorecer reações químicas, precipitação de alguns sais, presença de ferro, às vezes, se tiver ferro na água, você vai ter que construir uma estrutura para poder fazer a oxidação desse ferro, para precipitá-lo, né, passá-lo de ferro mais 2 para ferro mais 3. Aqui temos algumas fotos, por exemplo, aqui os gotejadores, que cresceram uma espécie de bactérias, de biofilme, que entope esses emissores. Então, a qualidade da água vai impactar diretamente no funcionamento desses emissores. Se eu tenho emissores com mau funcionamento, aplicando vazões diferentes, por exemplo, vai acontecer o quê? O meu fertilizante, quando aplicado via irrigação, ele também vai ser aplicado em doses diferentes. Imagine isso ao longo de anos, ou vários ciclos, por exemplo. Chegar um momento que seu solo, sua área, vai ter uma desuniformidade de fertilidade, certo? Também a questão da qualidade física também, às vezes, vai ser necessário um sistema de filtragem bem adequado para evitar entupimentos, consequentemente evitar uma desuniformidade da aplicação tanto de água como de fertilizantes. Bem, em relação ao sistema de irrigação, lá na década de 70, o Keller e o Camelli definiram que cada unidade de irrigação deve possuir uma variação de vazão no máximo 10%. Para a maioria dos aspersores, dos emissores que a gente trabalha, equivale a uma variação de pressão de 20%. Então, o dimensionamento do projeto é muito comum apresentar esse valor, 20% de variação de pressão. Então, quando você está fazendo dimensionamento, toda a perda de carga deve ser controlada para que não tenha essa variação superior a 20%, mas um ambiente que a gente, na atualidade, que a gente precisa trabalhar com eficiência, sustentabilidade, será que esse valor está adequado? Será que poderia ser menor? Será que eu poderia ter um sistema mais eficiente? Então, antes de fazer a investigação, é muito bom, muito interessante fazer a medida da pressão nos pontos críticos, por exemplo, num terreno mais alto, num terreno mais baixo, umas pessoas mais distantes, umas pessoas mais próximas da motobomba, ver como que está a pressão e como que está a variação da pressão.
correto? Temos aqui a questão dos emissores autocompensantes, muito importantes para regiões declivosas, e você consegue mencionar setores maiores. Também, por que não utilizar em regiões planas, por exemplo? Então, o emissor autocompensante, ele possui uma membrana que controla a abertura do orifício. Então, para uma pressão maior, ele fecha o orifício, uma pressão menor, ele abre o orifício de forma a manter a vazão mais ou menos constante, uma determinada faixa de variação de pressão. Agora, a válvula reguladora de pressão é essencial em pivô central, mas por que não utilizar em aspersão? Por quê? A aspersão, quando está submetido a uma pressão muito elevada, o jato de água pulveriza muito em gotas pequenas que podem ser arrastadas pelo vento, ou mesmo evaporadas, vão ser perdidas. Agora, imagine no aspecto da fertigação. Você tem emissores que trabalham de forma pulveriza muito a água, que acontecem muitas perdas por evaporação e arraste, como que fica a distribuição de fertilizantes também? Então, a gente tem que começar a se atentar a essas questões. Outro ponto importante aqui é na qualidade do dispersor, porque muitos produtores, agricultores, querem baratear o custo de implantação do projeto e às vezes escolhem um aspersor muito barato. Um aspersor barato, ele vai ter uma péssima distribuição da água dentro da área que ele atua. Então, a parte mais importante do sistema de irrigação são os emissores. Você deixa a desejar a aquisição de um aspersor de boa qualidade, você está comprometendo a sua qualidade de irrigação e também da fertigação. Outra questão também é a padronização dos emissores. É muito comum ter mistura de emissores e mistura de bocais dentro do sistema de irrigação. Vamos olhar aqui essa figura de um teste de avaliação de pivô central, por exemplo. Aqui o pivô 1, ele foi coletado a lâmina de água ao longo do comprimento do pivô, ao longo do raio. Percebe-se que no pivô 1, a lâmina coletada variou bem próximo da média. Agora, no pivô 2, até os 400 primeiros metros do raio, os coletores mediram a lâmina, coletaram uma lâmina superior à lâmina média. Então, se a gente for observar, pensar na fertirrigação, esses primeiros 400 metros de raio, que equivale a 50 hectares, vai estar aplicando uma subdose de fertilizante. E já nos últimos 200 metros, a lâmina coletada foi inferior à lâmina média. Então, está sendo aplicada uma subdose, tanto de água como de fertilizante também. Então, a padronização, a aferição do sistema de irrigação é muito importante. Perfeito? E a questão do manejo da irrigação. As perguntas básicas, né? Quanto irrigar ou quando irrigar? Qual que é a sua lâmina e sua frequência? Então, vamos observar esse gráfico aqui. A linha verde indica a variação de umidade no solo. Percebe-se que ela está compreendida entre duas linhas. A linha amarela e a linha azul. A linha azul indica a capacidade de campo e a linha amarela indica a umidade crítica, que é a umidade mínima aceitável para não de produtividade. A gente percebe que a linha verde decresce, indicando que está tendo evapotranspiração do solo, da planta. Ela sobe, indicando ali uma irrigação ou uma chuva. E sua variação permanece em uma condição de umidade adequada, onde que você tem água, solo para a planta absorver os nutrientes e a pouca vezes a umidade ficou abaixo da umidade crítica. Então, uma adequada disponibilidade de água no solo é muito interessante para você
plantas, né, absorver os nutrientes de forma correta. Outra questão bem importante, quanto ao sistema de irrigação, é a porcentagem de área molhada. Desde 2014, com essa questão da escassez hídrica no Brasil, sendo muito difundido o sistema de irrigação por gotejamento, com aspersão, mas, às vezes, não se atenta à questão da porcentagem de área molhada. A literatura informa que, para regiões úmidas, geralmente se adota valores maiores que 33%. Para regiões áridas, semiáridas, esse valor já sobe para 50%. Então, quando você dimensiona o sistema de irrigação, não se atenta a essa questão, por exemplo, a uma baixa área molhada, uma baixa porcentagem de área molhada, o que acontece? A sua planta, às vezes, fica limitada, a um crescimento limitado das raízes, que prejudica a sustentação da planta. Às vezes, a planta não consegue repor, absorver água na mesma velocidade da taxa transpirométrica. Isso pode fazer a planta fechar os estômatos, aumentar a sua temperatura, ter estresse oxidativo, e assim por diante, até causar perda de produtividade. Então, é interessante respeitar aí essas regras, às vezes até utilizar como padrão também, como comparação, a área, o diâmetro da copa, para poder fazer a escolha correta do emissor. Perfeito? A questão dos fertilizantes. A dose. A dose depende muito do nível tecnológico, da cultura, cultivar, a fertilidade do solo, sistema de cultivo, a idade, no caso aqui das fruteiras. Por exemplo, aqui tem uma foto. Goiabeira recém-podada, a goiabeira em plena produção. Então, a necessidade nutricional é totalmente diferente. A gente tem que se atentar a toda essa demanda da cultura para receitar as doses. Então, para isso é interessante fazer análise química do solo, ou análise das folhas também, consultar um profissional para poder fazer essa recomendação adequada da dose de fertilizantes. Bem, temos aqui uma figura, ela representa a lei do mínimo, que significa o quê? Que a produtividade é limitada àquele fator de produção que está em menor quantidade. Então, aqui temos um barril, em que cada vara representa aí um fator de produção. Aqui, os nutrientes, luz, água, CO2. Então, lá na região de Jaíba, a boa parte do solo lá é um solo que a gente é chamado de neossolo quartzarênico. Para quem não conhece, é basicamente uma areia. Nesse solo, se a gente não fornecer ferro, fornecer zinco, boro, cobre, manganês, os micronutrientes, a gente não consegue atingir uma produtividade máxima. Então, eu acho que poucas pessoas viram a fertirrigação, por exemplo, com sulfato de ferro. O ferro é muito presente nos solos, mas em determinadas condições, ou determinados solos, não há ferro suficiente para atender a demanda da planta. Então, eu conversando também com várias pessoas que vêm mandar mensagem da página do Instagram de fertirrigação, a gente conversa, eles explicam, eles falam que os produtores, às vezes, só conhecem poucos fertilizantes, só conhecem o NPK, por exemplo. Existem vários outros fertilizantes contendo outros nutrientes necessários para a planta, que às vezes é negligenciado. Então, a adequada oferecimento de todos os nutrientes, às vezes, é bem mais interessante do que ficar com fazer uma adubação muito concentrada no NPK, perfeito?
Uma questão bem importante também é a questão da incompatibilidade. Alguns fertilizantes, eles não podem ser misturados, somente lá no tanque de solução. Por exemplo, cálcio e magnésio não pode ser misturado com fosfato. Por exemplo, um fertilizante contendo cálcio, um nitrato de cálcio, não pode ser misturado com MAP. Por quê? Porque acontece uma reação química que forma um fosfato de cálcio. Então a indústria gastou tanto dinheiro, tanto ácido, para poder dissolver a rocha, aí daí a gente vai, forma a rocha no tanque de solução. Então é bom evitar essas práticas, além de diminuir a disponibilidade de nutrientes, você também pode comprometer o seu sistema de irrigação com o entupimento, formar esse precipitado dentro do sistema de irrigação, propiciar o entupimento. Temos aqui o cálcio, com fertilizante tem sulfatos também, não é recomendada a mistura. Micronutrientes com fosfato, não é recomendada a mistura também. Aqui temos uma tabela, que pode ser verificada, as combinações de compatibilidade. É bom ter todos esses fertilizantes incompatíveis em mente para evitar, então, essas perdas. Outra questão bem importante é a questão do cloreto de potássio, que existe o KCl branco, o KCl vermelho. O KCl branco, ele é mais recomendado para fertigação, por ele ser mais solúvel. Porém, o vermelho, ele tem uma solubilidade razoável. Muitos agricultores, eles compram esse produto, por quê? Porque ele é mais barato. Mas ele, na hora de fazer a dissolução, ele forma muita espuma, essa espuma pode comprometer, de entupir o rotor da motobomba, pode entupir filtros, e, e deixa o... E é uma espuma muito oleosa, então isso é prejudicial para o sistema de irrigação, perfeito? Bem, a questão dos equipamentos utilizados para fazer a fertirrigação. Aqui temos um bem simples, chamado de tanque diferencial de pressão, que nada mais é do que uma adaptação feita ao botijão de gás. Esse botijão de gás pode ser substituído por uma leiteira, um barril de chope, qualquer outro recipiente que suporte a pressão pode ser utilizado, adaptado. Então aqui a gente tem uma derivação, temos aqui a linha principal, a derivação conecta na base do tanque, depois essa tubulação ela sai da superior do tanque e volta para a linha principal novamente. E entre esses dois pontos de derivação há um registro. Ele deve ser parcialmente fechado, de forma a ter uma diferença de pressão mais ou menos 1 a 5 MCA. É suficiente para poder o fluxo de água sentir, passar pelo tanque e empurrar a solução fertilizante para o seu sistema de irrigação. Perfeito? Aqui temos outros exemplos, mais comerciais, mais industrializados. Temos outros exemplos aqui também. Bem, a concentração versus o tempo. Naquele tanque diferencial de pressão, a concentração fertilizante dentro do tanque diminui à medida que passe água por ele. Então, vamos, um exemplo, supor que aquele tanque ele possui 50 litros. Então, quando passa um volume equivalente, quando passa 50 litros de água por ele, a concentração fertilizante reduz para 40%, ou seja, 60% do fertilizante já foi levado para o sistema de irrigação. Quando passa dois volumes equivalentes, a concentração do fertilizante já reduziu lá para 15%. Então, os 85% já foi levado. E assim por diante. Então, quando passa 4 volumes equivalentes, no caso 200 litros, já carregou praticamente 100% do fertilizante. Então, o ideal é que o tempo de injeção do tanque
em torno de 30 minutos. Então, como que a gente faz essa calibração desse tanque? Se observar a cor da água na entrada e na saída do tanque, bom, geralmente, quando você dissolve o fertilizante, faz a solução de fertilizante, geralmente a água fica um pouco colorida. Então, é muito fácil detectar a cor da água. Então, lá para o minuto 20, o minuto 25, é interessante ainda você perceber uma leve cor na água. Então, você pode calibrar usando um hidrômetro. Você contabiliza, você calibra para passar 4 volumes equivalentes em 30 minutos. Pode ser feita essa calibração. Perfeito? Bem, outro equipamento bastante utilizado é o Venturi. O Venturi é uma peça especial em que é instalada o sistema bypass ou paralelo à sua linha principal. E temos aqui o registro principal. Ele fica na linha principal. Então, quando você fecha ele parcialmente, um fluxo de água passa pelo Venturi e, consequentemente, forma a sucção. Então, quanto maior a vazão que passa pelo Venturi, maior é a sucção. Esses dois registros aqui, eles são utilizados somente para evitar, somente para serem fechados, para evitar a pressão aqui no seu Venturi nos dias que não há fertigação, nos dias que somente há irrigação. Perfeito? Bem, o Venturi é mais adequado para frequência de fertigações diárias. Por quê? Porque você vai ter uma dose pequena do fertilizante, consequentemente um volume de solução pequeno. Quando você faz as fertigações mais espaçadas, que vai ser utilizado doses maiores, quantidades maiores, o volume maior de solução, às vezes o produtor, para acelerar o processo, fazer a coisa mais rápido, fazer a injeção mais rápida, o que acontece? Ele fecha demasiadamente esse registro, poder haver um fluxo maior de água pelo Venturi, consequentemente gerar a maior sucção. Isso há um problema por quê? Porque esse fechamento, ele gera uma perda de carga localizada, diminui a pressão para os emissores. O ideal é que seja no máximo 30% essa diminuição de pressão. Mas, imaginemos, 30% menos pressão, como vai ser o funcionamento de um emissor, de um aspersor, de um microaspersor, ou mesmo de um gotejamento. Então, para evitar esse mau funcionamento, o que é feito? É instalado uma bomba booster. Essa bomba booster, no caso aqui, esse produtor, ele fez uma derivação, tirou uma derivação da sua linha principal, a bomba booster pressurizou a água, levou a pressão, o fluxo de água passa pelo Venturi, ocorre uma perda de pressão, mas mesmo assim é suficiente para passar pelo Venturi e entrar na tubulação principal novamente. Perfeito? Aqui está uma equação desenvolvida por Boyce e Coelho para poder dimensionar. Então, a altura manométrica dessa bomba vai ser igual à altura manométrica reinante naquele ponto de captação versus aí a variação de pressão. O ideal é que não seja superior a 30%. Por quê? Porque à medida que essa variação é superior a isso, o Venturi passa a perder eficiência. Às vezes não é interessante. Perfeito? Vamos explorar essa foto mais um pouco. Esse produtor aqui, ele possui 4 Venturis. Ou seja, ele tem 4 reservatórios de solução de fertilizantes. Por que ele fez isso?
a questão da incompatibilidade. Alguns fertilizantes não podem ser misturados com outro. Então, esse produtor dividiu então, esses quatro grupos de fertilizantes. Além disso, ele utilizou aqui 4 válvulas de controle. Ele regula a abertura e fechamento, o funcionamento desses ventures. Então, para cada dia, ou para cada período do dia, nesse caso aqui, se eu não me engano, ele fazia 3 irrigações por dia, e cada irrigação tinha festa de irrigação. Então, ele fazia tudo isso de forma automatizada. O funcionário tinha somente o serviço de preparar a solução nesses tanques. Nota aqui também que todos os tanques tinham um sistema de filtragem para poder evitar entupimento do Venturi. Perfeito? Essa quantidade de reservatórios, por quê? Porque esse solo, como havia dito, né, algumas regiões de Jaíba possuem esse neossolo quartzarênico. Então, na verdade, é uma areia que há uma fertilidade muito baixa. O agricultor tem que fornecer todos os nutrientes, quantidade certa, para ele conseguir aí uma produtividade elevada. Perfeito? Temos aqui também as bombas injetoras. Temos aqui bomba de multirotor, bomba de pistão, funcionamento a motor elétrico, a motor a combustão. Essas bombas injetoras possuem precisão maior, vazão constante, porém ela tem um custo maior também e alguns problemas de corrosão. Então, frequentemente vai ter que fazer manutenções, trocar peças e assim por diante. Temos aqui também a solução, a sucção, utilizando a motobomba de irrigação. Essa situação, há poucas condições que podem ser utilizadas. O ideal é que não seja utilizada. Por quê? Porque há um risco de contaminação do recurso hídrico, por exemplo. Se a captação está sendo feita de um recurso hídrico, de um rio, pode haver alguma queda de energia, algum refluxo da solução fertilizante e isso acabar indo para o rio. Se haver contaminação, o produtor está aí submetido, às vezes, a algumas multas ambientais, então não é interessante. Mas muitas vezes o produtor, ele tem alguma outorga, por exemplo, de vazão mínima, então às vezes ele prefere tirar uma vazão mínima, encher o reservatório, depois desse reservatório fazer as irrigações. Então, às vezes no reservatório não tem problema se havia algum fluxo, algum refluxo. Então, nessa condição não há riscos. Então, às vezes ele pode, então, fazer essa investigação utilizando a sucção da motobomba. Hoje também, as motobombas estão vindo com materiais diferentes, por exemplo, alumínio, bronze, inox também. Esses materiais são um pouco mais resistentes à corrosão e facilita e pode ser utilizado. E além disso, após a investigação, é comum passar água limpa para poder retirar todos os resíduos da bomba. Perfeito? Temos aqui as bombas dosadoras. Essas bombas possuem maior precisão, possuem baixa vazão, no entanto, ela tem um certo problema que é na questão da reposição de peças. Muitas dessas bombas são importadas, por isso, às vezes é difícil você conseguir repor essas peças. Então, se na sua região tem um pós-venda adequado, pode, então, essa reposição de peças, às vezes, são interessantes. Está utilizando também, pode ser utilizadas também perfeitamente. Temos a questão bem interessante aqui, a questão da uniformidade de distribuição.
do fertilizante. Vocês estão vendo essa foto aqui, essa figura? Essa figura é uma imagem de satélite. Cada pixel aqui possui cada pixel aqui é 10 por 10. Então aqui tem um setor de banana, mais ou menos 1 hectare. O tom verde da planta, o verde da imagem, perdão, indica plantas mais vigorosas, plantas com mais folhas. E a parte mais clara, o verde mais claro, indica plantas com menos vigor. Perfeito? Agora eu vou desenhar um sistema de irrigação sobre a imagem. Vocês percebem que somente nos primeiros aspersores há um tom de verde mais escuro. Então, isso indica o quê? O fertilizante, ele saiu primeiro nos primeiros aspersores, os primeiros emissores, aqui no caso de banana e microaspersão. Por que aconteceu isso? O custo de injeção. Como eu falei, às vezes o agricultor quer acelerar o processo, às vezes quer utilizar fazer a fertigação muito rápida, então o que isso vai acontecer? Uma má distribuição. E, às vezes, percebe isso depois de vários anos ou vários ciclos. Por quê? Porque às vezes não é notável no primeiro ciclo. Então, é muito interessante adotar um tempo mínimo de 30 minutos. Isso vale para setores aí entre meio hectare a 1 hectare. Às vezes, se você tiver um setor um pouco maior, 3 hectares, você pode utilizar num tempo maior, ou tiver uma irrigação, por exemplo, em casa de vegetação, está utilizando também um tempo menor, porque o seu sistema vai ser bem menor. O volume da solução. O volume da solução do fertilizante, fazer a injeção tem que ser suficientemente grande para poder durar esses 30 minutos. Então, independente se você vai utilizar 2 kg de ácido bórico para fazer a fertigação, 100 kg de sulfato de potássio, 200 ml de tricoderma, um produto biológico, não importa. Às vezes o volume de solução, às vezes não, o volume de solução tem que ser suficientemente grande para ter esse tempo mínimo de fertigação, mais ou menos 30 minutos. Perfeito? Bem, os tempos de fertigação, quais são? Temos o tempo de pressurização, que vai desde o acionamento da motobomba, a estabilização da vazão, a estabilização da pressão. O tempo de injeção, que é o tempo que realmente a injeção da solução de fertilizante no sistema de irrigação. O tempo de limpeza, que é um período após a injeção, para poder eliminar todos os resíduos de fertilizantes do seu sistema, fazer realmente a limpeza. Muitos autores consideram que, por exemplo, se eu tenho um tempo de irrigação de 2 horas, eu divido ele 25% utilização, 50% injeção e 25% de limpeza. No entanto, eu tenho uma visão um pouco diferente. Por exemplo, vamos começar de trás para frente. O tempo de limpeza. O tempo de limpeza pode ser calculado. Por exemplo, se a gente sabe o percurso da água, ou da solução de fertilizante, por exemplo, desde o ponto de injeção até o último emissor, o último aspersor, o último gotejamento, o último gotejador, por exemplo, qual que é o tempo essa molécula de água, por exemplo, vai gastar até chegar no último emissor? Então, se eu conhecer cada trecho da tubulação, o seu diâmetro interno, a sua vazão, consigo facilmente calcular a velocidade da água em cada trecho. Se eu tenho o comprimento desse trecho, eu sei qual é o tempo. Por exemplo, se meu tempo a água chegar até o último aspersor for de 20 minutos, qual vai ser meu tempo de injeção? Vai ser 2 vezes o tempo de limpeza, vai ser de 40 minutos. O tempo de pressurização depende.
Por exemplo, se seu tempo de irrigação for de 3 horas, às vezes você vai querer fazer a fertigação mais no final. Então, às vezes você vai querer irrigar 1 hora, 2 horas, e fazer a sua fertigação mais para o final. Ou, às vezes você faz a sua irrigação somente à noite, e a fertigação, como demanda de funcionários, às vezes você faz durante o dia. Você quer gastar o menor tempo possível, porque o custo de energia durante o dia é muito alto, comparado com a noite. Então você quer fazer uma fertigação mais rápida. Claro, essa rapidez tem que atender todo esse tempo mínimo, perfeito? Bem, fertigação em sistema fixo. Como é que eu faço? Diante da dose determinada, eu despejo num recipiente essa dose, adiciono água até fazer a solubilização, depois eu posso verter a solução para um outro recipiente, eliminando aí o, a gente chama de fundo, né? O fundo da solução, por quê? Porque às vezes tem muitos materiais que não estão completamente dissolvidos ou algumas impurezas, então a gente costuma eliminar isso para evitar isso entre para o sistema de irrigação, que no filtro, ou pode danificar o filtro, ou pode passar até mesmo para os emissores. Após preparar essa solução, a gente faz a injeção dessa solução no seu sistema, propriamente dito. Então, aqui temos um exemplo de uma foto, do agricultor fazendo a injeção fertilizante para o sistema de irrigação. Perfeito? Isso numa condição de sistema de irrigação fixo, por exemplo, uma microaspersão, uma aspersão fixa. Agora, quando eu tenho um sistema mecanizado, por exemplo, o pivô central, o autopropelido, é um pouco diferente, porque esses sistemas possuem uma área irrigada muito grande, o movimento deles é muito lento, completar um ciclo, então, às vezes é necessário um movimento contínuo, não pode ficar parando, esperando preparar o fertilizante. Às vezes, muitas vezes é utilizado 2 caixas ou 2 reservatórios, enquanto está sendo preparado um, o outro está sendo injetado, e assim sucessivamente, para que o pivô sempre esteja ali em funcionamento e a injeção está sendo contínua, perfeito? Bem, sobre o manejo da fertigação. Hoje está sendo muito comum a divulgação desses extratores, a solução do solo. Aqui temos na foto esses extratores, que eles possuem a cápsula porosa, eles são enterrados nos solos a diferentes profundidades, geralmente 20, 30 e 60 centímetros. Então, após a irrigação, é feita uma sucção, uma seringa, para poder gerar um vácuo, e através da cápsula porosa, a solução do solo, então, vai para o extrator. Depois de estar sendo utilizada essa solução para medir condutividade elétrica, pH, nutrientes. Hoje temos vários kits colorimétricos que você mergulha na solução, ele te informa a concentração de nutrientes. E existe uma metodologia e com base nessa concentração você determina qual que é a concentração de fertilizantes que você vai estar aplicando. Então, essa metodologia não envolve mais doses por hectare, envolve, sim, concentração de nutrientes na solução do solo. Essa é uma metodologia que está iniciando ainda, não tem muito ainda pesquisa nessa área, e ainda demanda um pouco mais de conhecimento para poder ser realmente divulgada e aplicada na condição de campo. Perfeito? Vou falar aqui rapidamente também sobre a quimigação. Hoje a aplicação de inseticidas, herbicidas,
produtos biológicos, biofertilizantes, está sendo muito comum nos sistemas de irrigação. O inconveniente que a gente tem aqui é a questão das bulas. Muitas vezes não tem essa recomendação na bula. Porém, muitos agricultores estão utilizando, estão tendo bons resultados, e hoje algumas empresas estão desenvolvendo os motores das torres para que eles trabalhem numa velocidade 2 vezes maior. Ou seja, ele faz o seu ciclo muito mais rápido, aplicando uma lâmina menor, e com isso você pode estar aplicando aí alguns inseticidas ou até mesmo fungicidas para poder evitar, então, ou otimizar esse equipamento. Perfeito? Uma vez, lá em Jaíba, a gente plantou um quiabo para semente, no inverno de 2018, e as plantas cresceram, ficaram enormes, mais de 2 metros. Aí, no fim do ciclo, a lagarta começou a comer, a entrar pelo fruto e comer a semente do grão. A gente, como que faz para controlar essa praga, né? A gente não podia, dava para entrar pulverizando, porque virou uma floresta de quiabo. Então, as plantas cresceram muito, e o pelo do quiabo, às vezes, provoca alergia em várias pessoas. Então, assim, a área é muito pequena para passar um avião. Então, a solução foi o quê? Foi fazer uma migração com inseticida. E funcionou perfeitamente. Então, em várias situações, a gente utiliza esses produtos também via irrigação e produz resultados excelentes. Já era isso que eu tinha para falar, mas se alguém tiver algumas dúvidas, a gente pode comentar e aqui divulgar meu e-mail, maisfestirrigação@gmail.com, que eu sou administrador da página Festa Irrigação, no Instagram. Qualquer contato, fico à disposição.